Shalom, a paz de Deus. E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen, desejo a vocês um dia abençoado pelo nosso eterno Deus. E vamos para mais um vídeo, de reflexão barra devocional. Digo devocional por quê? Porque acabou que os nossos vídeos, os meus vídeos estão se tornando vídeos de devocional. Já tem vídeo suficiente lá no canal para vocês poderem fazer uma semana inteira de devocional, inspirados, devocionais inspirados nos capítulos, do livro de Mateus. E quero dar continuidade, a Bíblia inteira, a gente poder estar fazendo reflexão, fazendo o nosso devocional, da palavra de Deus, porque, gente, é maravilhoso, a gente iniciar o nosso dia ou finalizar o nosso dia ou ter um tempinho para a gente poder, no período da tarde, poder estar meditando na palavra do Senhor. E é muito bom. E eu faço esses vídeos, eu estava fazendo esses vídeos para o grupo de oração, porém, esses vídeos não estão ficando mais limitados aos grupos de oração, mas está sendo compartilhado com outras pessoas. Então, não são mais só amigas, tem amigos também aí, curtindo fazer esse devocional, com a gente, com nós, porque eu não tô sozinha, vocês aí também estão fazendo e eu fico muito feliz, tá? Já pegou o seu cafezinho? Pega o seu cafezinho aí, eu tô tomando um chá, por esses dias eu vou tomar um chazinho, tô gostando muito de chá. E, gente, o que acontece? Falo para vocês que antes de começar a assistir o vídeo, vocês fazer uma oração. Faça uma oração, agradecendo a Deus. E quando finalizar o vídeo, faça outra oração também, agradecendo a Deus. Peço ao Senhor entendimento, peço ao Senhor para que traga clareza, que venha falar com vocês naquilo que vocês estão precisando, ser falado naquele momento, o seu coração. Hoje o mundo é tanta correria, tantos empecilhos para a gente poder estar tendo o nosso momento com Deus. Então, assim, o que eu faço? Eu já tenho anos já que eu pratico, que eu faço, o devocional. E sempre me perguntavam, como que você faz seu devocional? Aí eu explicava, mas eu não via, assim, eu queria poder ajudar mais, eu vi que não davam continuidade àquilo que eu estava dizendo. Então, assim, essa parte dos vídeos, de eu estar gravando os vídeos, é para isso, para dar um estímulo, um incentivo, para ser um estímulo, um incentivo para vocês estar aí fazendo o devocionais de vocês. Eu aqui com vocês aí com a Bíblia de vocês, a gente meditando no capítulo do dia, no caso, e assim, para vocês praticarem, E o devocional, ele tem que ser completo, ele tem que ter oração, o devocional, Então, por isso que eu falo para vocês, orem antes, orem depois para agradecer a Deus, para pedir o Senhor para abrir o entendimento de vocês também. Convido o Espírito Santo, o Senhor Jesus, para estar caminhando com vocês no dia a dia, Que são muitas batalhas espirituais ao qual estamos enfrentando esses últimos dias, Clamores de guerra, tá acontecendo muita coisa no mundo, Então é importante que a gente esteja, firmes na palavra do Senhor. A gente tem que continuar levando a nossa vida, E o Senhor, como o Senhor Jesus falou, deixou pra gente, que é pra gente viver, porém a gente não pode dar continuidade à nossa vida, fazer os nossos afazeres, mas assim, com a certeza que Ele vai vir nos buscar, e tudo que está acontecendo está sendo cumprimento da palavra, do Senhor, isso foi escrito, já foi dito, já foi revelado. Então, vamos, nos apegar mais a Deus, vamos buscar mais de Deus, vamos estar mais perto de Deus, Então, assim, o devocional, ele é uma forma da gente estar mais próximo do Senhor, estar buscando, conhecê-lo, buscando senti-lo também em nós, E para mim está sendo muito gratificante podendo estar gravando esses vídeos de devocionais, reflexão
aqui para vocês, né? Espero que vocês gostem, espero que também venha a edificar a vida de vocês, né? Com a palavra de Deus. O meu intuito não é ganhar popularidade, não é ganhar dinheiro aqui gravando esses vídeos, mas porque tudo que eu preciso o Senhor já tem me dado. Tudo que que é necessário para mim, o Senhor tem suprido as minhas necessidades, as nossas necessidades da nossa família. Então, o que eu estou fazendo aqui, gravando esses vídeos, é uma forma de gratidão a Deus, algo que eu possa estar fazendo Ele para demonstrar minha gratidão a Ele, que é como se fosse uma evangelização, acaba sendo uma evangelização, né? Então, assim, é muito pouco o que eu tô fazendo para ele, mas, assim, ele merece muito mais. Mas eu sei que o que eu tô fazendo é que eu tenho que fazer com excelência, com cuidado, com amor, com devoção, porque isso aqui que eu tô fazendo é uma forma que tem, assim, me tirar da minha zona de conforto, não tá sendo fácil para mim, mas pelo amor que eu sinto pelo meu Senhor, eu tô encarando esse desafio de estar gravando esses vídeos aqui para vocês, né? Então, convido vocês a estar participando aqui dos devocionais comigo. Compartilha aí, né? Pode compartilhar, chamar as pessoas para estar aí fazendo esse devocional. Tem muitos vídeos aí na internet também que vocês podem estar buscando, né? Mas eu tô fazendo a minha parte, né? E trazendo com carinho esses vídeos para vocês. Vamos lá? Eu tenho muito né? Falo muito né? Me perdoe aí, gente. Às vezes o né faz eu recordar do que eu tenho que falar. Ou é um escape que eu tenho, mas vai acabando. Isso vai acabando com o tempo, né? Os vídeos tá sendo... Eu tô ficando mais à vontade para gravar os vídeos. Vamos lá, capítulo 13 de Mateus. É um capítulo bem grande. Ele é composto de 58 versículos. Deixa eu só dar uma confirmada aqui, verdade, 58 versículos. Então, assim, provavelmente eu vou ter que fazer a parte 2 desse vídeo. Vamos lá. A parábola do semeador. Versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Aqui já começa uma parábola. Eu vou dar uma paradinha aqui para dar uma explicação. O Senhor Jesus, ele sai de casa e vai se assenta lá na praia, junto ao mar. E aí começa a vir muita gente, né? Imagina, ele lá sentadinho e aí olhando para o mar, e de repente começa, porque sabiam quem era Jesus, né? E aí eles queriam ouvir a palavra que saía da boca dele, porque eram palavras que edificavam, eram curas que ele fazia, milagres, prodígios, né, que o Senhor Jesus executava. Então todo mundo queria, né, ir lá ver ele e falar com ele e ouvi-lo, né? E sim, muitos também não iam só para isso, iam só para ver, porque era uma atração para eles, outros iam para investigar, né, para poder acusá-lo de algum erro, para esperar ele ter alguma falha para poder acusá-lo, né? E então ele pega e entra no barco, como tava muita gente, né, em volta dele, ele entrou dentro de um barco para ele poder falar às multidões. E aí ele começa a contar sobre a parábola do semeador. Vamos lá? A parábola do semeador é essa, que é a seguinte. A partir do versículo 4. E quando semeava, eis que o semeador saiu a semear. Aí, versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. E outra caiu em boa
terra e deu frutos. Uma deu 100, outra deu 60 e outra deu 30. Quem tem ouvidos, ouçam para o... Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Aí o Senhor Jesus conta, perdão, que eu mexi aí a câmera, o meu pé bateu bem no tripé. O Senhor Jesus está falando aqui das sementes, né? Que o semeador saiu para semear, né? E uma parte da semente caiu no caminho. Veio as aves do céu e comeu aquelas sementes. Outra parte caiu entre pedregais, um solo cheio de pedra, um solo rochoso. Como tinha pouca terra, essa semente chegou até a germinar, porém, quando ela começou a crescer para ter o processo evolutivo dela, ela não evoluiu porque ela não tinha raiz, porque não tinha como aprofundar porque era rocha, né? E aí veio o sol, ela não suportou o calor do sol e acabou secando, morrendo, murchou, né? Outra parte caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram aquela árvore, né? Ou seja, aquela planta, aquela semente que germinou e então o processo evolutivo daquela planta não aconteceu porque ela foi sufocada pelos espinhos. E a outra parte caiu em boa terra. E essa semente foi germinada, cresceu e frutificou. E os frutos daquela semente deu 100 por 1, outra deu 60, outra deu 30. Então, assim, o Senhor Jesus está falando que germinou, que cresceu, produziu frutos daquela semente lançada em boa terra, né? Vai ter explicação dessa parábola. Versículo 10 é a explicação da parábola. E acrescentando-se, e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios dos céus, mas a eles não é lhes dado. Aqui os discípulos perguntam para o Senhor Jesus por que ele fala por parábolas à multidão. Aí o Senhor Jesus explica para eles, porque aos discípulos foi dado o dom de conhecer os mistérios, entender os mistérios do reino, mas aquela multidão não tinha esse entendimento que eles tinham. Aí no versículo 12, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, e outros ouvindo não ouvem, nem compreendem. Aqui, ó, essa parte o Senhor fala que há muito, aqueles que têm será dado. Aquele que tem interesse de buscar, de conhecer, a ele será dado em abundância. Aquele que procura a conhecer a palavra, né? Quer saber mais, a ele será dado em abundância. E aquele que não tem interesse, lhe será tirado. Por ele não ter interesse, por ele não ter dedicação, por ele não buscar, não querer o conhecimento, o que era para ser dele lhe será tirado e vai por certo será dado para aquele que tem, né? Para aquele que tem interesse. É sobre isso, né? Que o Senhor Jesus está falando a eles, né? Até aquilo que tem lhe será tirado. Até o que tem lhe será tirado, ou seja, né? O que já era dele, o que ele tinha, lhe será tirado. Perde uma oportunidade. Perder a oportunidade de progredir, perder a oportunidade de vencer, perder a oportunidade de evoluir, né? Então, é sobre isso. Aí o Senhor Jesus fala, né? Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, eles não veem, eles não entendem, né? E ouvindo, eles não compreendem o que o Senhor está falando, porque nem todos ali tinham esse interesse, né? Eram poucos, mas então aquele pouco que queria, que tinha interesse,
o Senhor Jesus estava esclarecendo, estava dando um esclarecimento para que eles compreendessem. E eles compreendendo, ali evoluiriam espiritual a entender os mistérios do reino, né? Versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, né? Isso, Isaías já era cumprimento da profecia, né, de Isaías, né? O Senhor Jesus fala que ele viria falar por parábolas, e quando o Senhor Jesus falava o entendimento, a sabedoria do Senhor Jesus, que é profunda, né, um fundamento muito bem estruturado, ele assim, é sobrenatural, né? Ele falava por parábolas, ele falava de assuntos daquela época, né? Falando de semeador, de plantação, que eram coisas daquela época que todo mundo entendia. A forma que ele falava, para que todos pudessem entender, ou para aqueles que tivessem interesse, porém não tivessem um raciocínio rápido, pudesse compreender. E assim, compreendendo, buscaria mais conhecimento para se tornar, para receber o dom de compreender, né, as coisas, os mistérios do reino. Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouvidos e ouçam com ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os curarei, né? Aqui o Senhor Jesus está falando os motivos, né? Por causa do endurecimento do coração, as pessoas deixaram de compreender, né? Por causa das coisas do mundo, as pessoas, as diversidades do mundo, fecharam os olhos para entender e crer naquilo que o Senhor Jesus estava dizendo. Porque o que ele dizia era muito bom, era coisa que trazia edificação, que trazia avivamento para aquela época, né? E aí o Senhor Jesus fala que falava assim por parábolas, né? Então assim, para que eles ouvissem e vissem, para que eles compreendessem e com o coração, compreendesse com o coração e se convertam, e eu os cure, né? No caso, o Senhor Jesus os curasse. Versículo 16, mais bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, aqui ele está falando dos discípulos, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Aqui está falando dos profetas e justos do passado, que eles, né, queriam ter visto o que eles estavam vendo naquela época, naquele tempo, né? Davi não viu o Senhor Jesus. Abraão também não viu, né? Ele não tinha nem escrituras naquela época, né? Foi ter escrituras depois, quando foi criado as tribos, né? Então, assim, que foi Moisés, né? Começou a escrever a história, né? E foi já tinha algumas, né? Acho que já tinha algumas escrituras da época. Porém, eles não viram, não tiveram oportunidade de ser falado para eles como Jesus estava ensinando, né? Eles aprenderam, como se diz, aprender na raça, eles foram os primeiros, né? Eles aprenderam, eles foram o exemplo do que eles passaram primeiro. E aí o Senhor Jesus vem para ensinar, né? Falar do reino, falar conforme o Senhor agradava, conforme Deus agradava. O Senhor veio para ensinar, né, como que deveria ser cumprida as leis, né, conforme era a vontade de Deus. E aqui no versículo 18: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Aí aqui já vai vir a explicação da parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino e ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno
e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aqui o Senhor está falando da semente que caiu ao pé do caminho. Os pássaros seriam representação do maligno, que vinham e arrebatavam aquelas sementes, fazendo com que elas não conseguissem com que aquela semente não conseguisse ser semeada, que é a palavra de Deus, né? Lançada numa terra, a qual caiu à beira do caminho, e o maligno vem e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, né? A palavra que foi lançada em terra que não tinha, um caminho onde não tinha uma terra boa, foi jogada fora. O maligno veio e arrebatou, tirou aquela semente de lá. Então não teve como germinar. Aí no versículo 20: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. A palavra, o coração, a semente lançada num coração de pedra, onde só tem pedregais, né? Ela pode ela é até recebida com alegria, mas ela não tem evolução. A palavra ela não é germinada, porque vem a perseguição, vai vir a angústia, vai vir a dificuldade, e por causa dessas dificuldades ela esquece daquela semente que foi semeada e ela não evolui espiritual, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Como que está a semente? Como que está a palavra que foi lançada no seu coração? Ela está sendo germinada? Ela está sendo praticada? Ela está sendo ativa na vida das outras pessoas, né? Como está sendo a palavra que foi semeada no seu coração? Nós cristãos, nós servos de Deus, temos que estar atentos a isso. Aí aqui no versículo, aí fala assim, ó: aí vendo a angústia, a perseguição por causa da palavra, vai vir a angústia, vai vir a perseguição, vai vir a dificuldade. E aí? Você vai lançar fora? Vai largar a mão da palavra? Né? Como não é o que deve ser feito, né? Seu coração é a boa terra? Vamos para o próximo versículo? 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. É lançado no coração, porém, por causa da palavra, o que vai acontecer? A sedução do mundo, as riquezas, você vai estar mais preocupado com riqueza, aquele coração está mais preocupado, voltado para a riqueza, voltado para o trabalho, voltado para as coisas aqui da terra, e esquece as coisas do reino. E aí, o que acontece? Aquela semente não germina e não frutifica. Cadê os frutos daquela semente? E aí, o que representa os espinhos? A sedução do mundo, as distrações, as dificuldades, as preocupações, o trabalho, os compromissos. É isso que vai fazer com que essa palavra, essa semente, ela não germine, não cresça e não produza frutos. Vamos tomar cuidado com isso também. Eu também já estou aqui, né? Já estou me alimentando também da palavra. E 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá frutos, e a produz 100, e um produz 100, outro 60 e outro 30. A palavra lançada num coração que tem boa terra, essa palavra vai ser frutificada, ela vai ser evoluída. Aquele coração se tornará árvore plantada junto a ribeiros de água, lá em Salmos, primeiro de Salmos. Gente, é maravilhosa a palavra do Senhor. Olha só, tenha boa terra no seu coração para você frutificar,
para você levar a palavra de Deus, para você produzir bons frutos, os bons frutos. Meu Deus do céu, que profundidade, vai vindo assim, porque eu não consigo colocar em palavras o que a minha mente tá vindo assim na minha mente, porque eu tenho até medo de falar coisas que talvez eu não consiga trazer compreensão para vocês, né? Mas, meu Deus, é maravilhoso, porque quando eu leio aqui, já me leva lá em Salmos, no Antigo Testamento, e produz frutos, produzir o bom fruto já me leva lá em Efésios, né? Frutos do Espírito Santo, né? Já é no Novo Testamento. Então, assim, é muita coisa, muita informação, eu não consigo colocar. Mas, enfim. Então, a terra boa, ela vai produzir bons frutos para o reino. Isso vai agradar. E quando produz bons frutos, o que os frutos têm com eles? Sementes. E essas sementes vão ser germinadas, vão ser lançadas em outras terras e vão ser germinadas e elas vão ter mais frutos e vão produzir mais frutos e mais sementes, e assim é o reino do Senhor. Vai aumentando, vai crescendo, né? Vai evoluindo, né? Então vamos lá, pro próximo. Eu vou ter, daqui a pouquinho eu acho que eu vou ter que encerrar esse vídeo para fazer a parte 2, mas vou concluir esse próximo título aqui, que é a parábola do joio. E aqui nessa Bíblia está escrito a parábola do trigo e do joio. Vamos lá? A partir do versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Já dá, de certa forma, já dá uma continuidade para a gente dar um entendimento a essa explicação, né? E a palavra, e os versículos anteriores. Mas dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse-lhe: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: Não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e arrancai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, aqui o Senhor fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia o seu campo, né? Cultiva o seu campo com trigo. Porém, ele dormindo, vem o inimigo e semeia o joio. E aí, quando o trigo começa a crescer, o joio aparece. O joio, ele é uma erva, ele se parece com o trigo, porém ele é tóxico, ele não é comestível. E o trigo não, o trigo ele já é comestível, ele é um alimento, né? E aí, o que acontece? Os servos do homem, né, que cultivou a terra, fala para ele: mas Senhor, o Senhor não cultivou boa semente? E aí apareceu o joio. Aí o homem fala para eles que foi o inimigo, né, que lançou o joio. E aí eles falam: então vamos arrancar o joio. E aí ele fala que não. Fala assim: não arranque o joio, porque quando puxar o joio, o trigo vai vir junto. Então, para que o trigo não venha junto, deixe que cresçam juntos. Na época da ceifa, da colheita, os ceifeiros vão separar o joio para um lado e o trigo para o outro. O trigo vai para o celeiro e o joio vai ser queimado. Aqui está falando, o Senhor está falando do reino, que no meio do povo de Deus vai ter aqui a explicação, tá? Mais na frente aqui.
no versículo 36, vai ter explicação. Vai falar que o joio, ele tem que crescer junto com o trigo, porque se for arrancado, ele vai ser arrancado junto com o trigo. Então é melhor que ele cresça junto com o trigo. Assim é o reino de Deus, é a multidão, é o povo de Deus, né? Entre o povo de Deus vai ter o joio e vai ter o trigo. Vão ter aqueles que vão estar servindo ao Senhor verdadeiramente e vão ter aqueles que vai estar lá para atrapalhar. Vai ter os que vão estar para juntar e vão ter aqueles que vão estar para espalhar. Porém, o Senhor falou que não, para que eles não sejam arrancados. Eu vejo assim como uma família serva de Deus. Porém, tem um lá que não quer nada com Deus e só quer fazer bagunça. E aí, o que acontece? O Senhor vai tirar ele do caminho, mas se o Senhor tirar ele do caminho, arrancar ele do caminho, daquele caminho, a família vai junto, né? Então, assim, é uma forma, um exemplo, assim, simples que eu tô tentando dar. Então, ele vai e leva toda a família. Para de ir para a igreja e a família já não tá mais servindo a Deus. Por causa que foi arrancado aquele joio. E aí o Senhor fala, suporta ele até a época da colheita. Suporta ele, porque se ele for tirado, a família vai cair. Se for tirado um, vai cair 4, 5, ou 2, ou 1. E para o Senhor Jesus, um que seja, vale muito, né? Então, assim, o que eu tô falando assim, é uma forma simples de estar explicando, assim, de muitos exemplos que eu já vi na igreja, né? De pessoas, assim, de uma família tá na igreja e tem uma pessoa que, um membro da família qual não tá com sinceridade, mas aí não pode ser arrancado, não pode ser tirado, porque se aquele for tirado, talvez toda a família inteira pare de servir a Deus. Então é melhor que se mantenha ele, suporta ele, para que os outros se estabeleçam espiritual, né? Entendam o que é servir a Deus, para poder ter uma raiz firme, para não ser arrancado do meio cristão, né? Do meio evangélico. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado ao julgar, ao querer afastar as pessoas. A gente não pode fazer isso. Por isso que nós temos que estar enquadrado na palavra, para que o Senhor Deus nos dê a guia de como agir, de como comportar, de como suportar, né? E eu vou encerrar esse vídeo aqui, vou para a parte 2, né? Para a parte 2, para poder estar dando continuidade ao capítulo 13, né? De Mateus, né? Então, Deus abençoe vocês. Finalizo aqui. Essa é a parte 1 e vamos para a parte 2. Espero ter trazido edificação para a vida de vocês e que vocês estejam gostando, né? Dessa reflexão, desse devocional, tá? Tô amando estar aqui com vocês. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo.